Olá, meus amores, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as nossas rugas da mímica, as nossas rugas que são feitas através da nossa comunicação, através da nossa expressão facial, através das nossas mímicas. Então nós vamos classificá-las de acordo com o que a gente precisa entender para o seu tratamento. Nós vamos falar sobre as rugas dinâmicas, que elas só surgem quando a gente faz a expressão facial, levantando a sobrancelha, sorrindo ou verbalizando com muita expressão facial. Então elas vão surgindo com o tempo. Quanto mais expressão facial a gente impõe ao verbalizar, ao expressar aí os sentimentos, mais mímica e mais marcações nós vamos fazer. E em segundo lugar, nós vamos ter as rugas gravitacionais, aquelas que se tornam mais notadas com o passar do tempo pela flacidez e pela gravidade, né? Os efeitos da gravidade que são comuns no decorrer dos anos. Em terceiro lugar, nós vamos ter as estáticas, aqueles vincos, aquelas marcações, aquelas cicatrizes que se formam mesmo com o paciente em repouso, sem fazer expressão facial, aquele vinco já se torna presente, que é aquela mais comum aqui na glabela. E em quarto lugar, nós vamos ter as mistas, que é a junção das rugas gravitacionais com as rugas do movimento. Agora aquela pergunta que não quer calar. Doutora, por que é que eu tenho sempre esse olhar de raiva e às vezes eu não estou com raiva? Por que essa região aqui expressa tanta emoção? Então, vamos lá. Essa região é uma região com um músculo muito firme, um músculo muito resistente. Então, é através desse músculo que a gente expressa mímicas como raiva, irritação, a intensidade, a luz, né? Quando a gente está em um lugar muito iluminado, a gente tem aquela expressão de fechar e proteger os olhos, além da musculatura de fechamento dos olhos, ali da proteção, do lubrificar os olhos, ela é feita mais por essa região. Portanto, é uma região que, consequentemente, ela vai marcar mais, porque a gente faz um movimento muito intenso de expressão facial aqui nessa região. E como a região do músculo glabelar é algo que a gente usa com muita intensidade, é uma musculatura que a gente está usando o tempo todo, faz com que as nossas rugas, que antes eram dinâmicas, que só apareciam aí quando a gente fazia expressão facial, se tornem as rugas estáticas, aquela que mesmo sem expressão facial, ela já forma aquele vínculo, já forma aquela expressão de estar aí com raiva, chateada, emburrada, o tempo todo. Então tem aqueles pacientes que já não tem mais as rugas dinâmicas, que é só na expressão facial. Como ela já fez o movimento muito sucessivamente, já fez o vinco, já fez a cicatriz, então ela fica o tempo todo com aquela expressão de estar chateada. Agora nós vamos para a parte divertida do assunto. O que a gente faz para tratar isso aí, hein, doutora? Vamos dar várias opções, que pode ser uma delas, pode ser duas delas, como pode ser todas elas juntas, porque isso vai depender muito aí do nível que tá a sua cicatriz. A que profundidade encontra-se essa marca, para poder a gente conseguir tratar ela de uma forma mais eficaz. E para tratar isso, a gente sugere a tunelização dérmica, que é feita em algumas etapas. Em primeiro lugar, o uso da toxina botulínica, porque não adianta você tentar preencher ou fazer a subincisão, que é o descolamento da lesão, se você não parar essa musculatura. E a única forma de parar a musculatura, o movimento da expressão e a marcação, é fazendo a toxina botulínica para você paralisar esse músculo aqui e evitar com que o paciente faça esse movimento repetitivo e acabe marcando cada vez mais. Por isso, tem aqueles pacientes que falam assim, doutora, com quantos anos eu começo a usar a toxina botulínica? E eu sempre falo,
use o quanto antes, porque quanto mais jovem você é, mais força de contração tem o músculo e mais marcação você vai fazer no decorrer do tempo. Então, quanto antes você começar o uso da toxina botulínica, quanto antes você vai ter a dificuldade de fazer o vínculo e fazer com que futuramente você precise de um procedimento mais aprofundado. Quer dizer, ao invés de você usar apenas a toxina botulínica, no início você vai ter que usar a toxina, o preenchedor, o fio, a subincisão, porque esse vínculo já vai estar bem mais profundo. Então, o ideal é você começar com a prevenção, usando a toxina botulínica o quanto antes. E como segunda etapa, fazer a tunelização dérmica, que é a subincisão da lesão. Se você já tem aquela cicatriz um pouquinho mais marcada, que mesmo sem expressão facial já forma um vínculo, o ideal é a gente fazer um descolamento dessa cicatriz, fazer com que a gente rompa fibras aí, faça produzir colágeno, produza uma lesão inflamatória na região do subcutâneo para poder ela fazer aí uma produção de colágeno mais efetiva e fazer com que essa cicatriz que está mais profunda, mais aderida, fique mais superficial e a gente consiga melhorar aí essa característica. E em quarto lugar, nós vamos fazer o blocking technique, que é o preenchimento da região. Depois que você fez a toxina botulínica para paralisar a expressão, que você fez a subincisão da região para linearizar, deixar a região com mais produção de colágeno, você tem que preencher o vínculo, né? E esse preenchimento tem que ser adequado para a região, não pode ser um preenchedor muito pesado, muito viscoso, porque a região vai ficar assimétrica, aquela sensação de que está um lado mais alto do que o outro e torna aquilo antiestético. Então tem que ser o preenchedor ideal e a camada de pele ideal, não pode ser algo muito profundo, também como não pode ficar muito superficial, para poder evitar essa assimetria. Então tem que ser o preenchedor ideal e na camada certa da pele para evitar com que haja essa assimetria depois. E como quarta opção, a gente tem o uso dos fios de PDO, que é a indicação que a gente faz para os pacientes que têm essa marcação mais profunda e há a necessidade aí de fazer uso de outro método que ajude a linearizar essa região. Vale ressaltar que a gente sempre tem que fazer uso da toxina botulínica antes de fazer uso das outras técnicas, já que a gente precisa aqui, né, paralisar a musculatura e evitar com que haja a protrusão de fio, retrusão de fio e faça com que aquilo não fique de uma forma estética. Então, para que a gente faça ali a produção de colágeno e melhore a região, o ideal é a gente fazer uso dos fios de PDO também. Mas sempre lembrar que o ideal é a gente prevenir, fazer uso de toxina botulínica desde cedo, fazer o bioestimulante cedo e evitar com que essa região tenha necessidade de procedimentos mais profundos e invasivos, certo? Então, gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente aí por direct ou nas mensagens mesmo. Nós vamos ficar muito felizes em te responder. E não esqueça de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.